Olá, pessoal. Boa tarde. É uma honra, um prazer enorme estar aqui. De fato, um momento muito importante para o Te Descomplica, porque nós gostamos de compartilhar experiências e conhecimentos sobre transformação digital, e também para o Magazine Luiza, que é uma empresa que vem liderando toda esse movimento de inclusão digital e de transformação digital no varejo brasileiro. Como a gente tem, como a gente sempre fala que o nosso objetivo no Magalu é promover, digitalizar o Brasil, né? Promover a transformação digital tanto dos negócios quanto dos nossos consumidores. E o Te Descomplica é uma iniciativa minha com mais dois amigos que tem por objetivo desmistificar, democratizar e levar conhecimento sobre transformação digital para as pessoas. A transformação digital, para mim, é uma coisa que eu vivo na prática há mais ou menos uns 6, 7 anos, no Magazine Luiza, e a gente foi, como a literatura há 7 anos não era muito boa sobre transformação digital, a gente aprendeu na prática, e eu acho que a prática é, de fato, o melhor caminho para você aprender muita coisa, porque é um caminho que se autoalimenta e você vai aprendendo conforme vai errando, enfim. Então, essa é a minha história e depois de ter bastante conhecimento na prática, eu entendi que dava para estudar bastante, e aí fui me dedicar a algumas coisas, a alguns estudos dentro do tema. Minha proposta aqui com vocês é falar de uma forma simples, e tentar chegar na realidade de cada um. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem interagir comigo, fiquem à vontade. Bom, basicamente, o que é transformação digital? Acho que vocês estão vendo minha tela, tem uma tela de apoio, que eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu imagino que vocês conseguem ver aí, certo? O que é transformação digital? Transformação digital, ela é, na verdade, a colocação do consumidor no centro da decisão. Quando você, quando você fala de transformação digital, é impossível você falar com precisão sobre isso sem você considerar o consumidor. O que aconteceu com as pessoas? O que está acontecendo com a sociedade? A sociedade está, obviamente, mais digital. Então, basicamente, é você levar o seu negócio, conduzir o seu negócio para o encontro da sociedade, para o comportamento que a sociedade tem agora, né? E então, antes, eu gosto muito de começar falando sobre o consumidor no centro da decisão, porque já tem aí uma quebra um pouco de expectativa. As pessoas ficam muito esperançosas de que a gente vai aqui falar sobre tecnologia, e a transformação digital não é tecnologia. A transformação digital é um universo de iniciativas, né, que você vai ter, que vão convergir, que vão te aproximar do consumidor nos ambientes digitais. Então, todo e qualquer processo corporativo dedicado à transformação precisa considerar o consumidor. Por quê? Porque você não pode fazer porque está na moda. Você tem que fazer porque faz sentido para o seu consumidor. E consumidor mesmo, a pessoa que vai utilizar. Ai, Ju, mas eu sou uma indústria, será que eu preciso? Precisa. Se você é uma indústria, se você produz um produto, se você produz um tecido, se você produz um enfim, qualquer subproduto químico, você precisa se conectar com o seu usuário final. Isso é muito importante. Esse conhecimento, essa direção para o seu negócio é muito mais importante do que você definir uma tecnologia. E por que, então, promover a transformação digital, né? É preciso, é obrigatório, é sugerido, né? É importante que você analise a modernização do seu negócio, e hoje a transformação digital, ela está se colocando como uma situação de sobrevivência. Ela também gera muitas oportunidades, né? Se a gente pegar um exemplo de varejo, por exemplo, quantas lojas passaram anos e anos e anos, comércio simples mesmo, aqui não estou falando de grandes redes estruturadas, comércio simples, aquela vendinha da Dona Maria no seu bairro aí, quantos anos e anos ela passou vendendo só para as pessoas do bairro? Hoje ela pode vender para o Brasil todo. Né? Então, é um mundo de oportunidades que vem junto com a transformação digital. Ampliar o seu negócio, ampliar a sua capacidade de influência, ampliar a sua visão, ampliar as suas fronteiras e modernizar, sem dúvida nenhuma, tornar o seu negócio mais atual para o momento em que a gente vive, e também posicionar o seu negócio com capacidade de gerar tendência, de criar futuro, né?
E quem faz a transformação digital? Bom, eu tenho uma tela que eu coloco a letra VC, né? Você que faz a transformação digital. Eu imagino que aqui eu estou falando com líderes, com presidentes de empresas, né? Com executivos. Obviamente que são vocês, são os líderes, são os executivos que fazem a transformação digital, mas eles não conseguem fazer sozinho. É por isso que a minha ilustração traz várias mãos compondo você. Porque o que eu quero que vocês fiquem aqui desta tela é que ele precisa ter alguém para dar a direção. Precisa ter um alto executivo que dá o caminho. Faremos transformação digital. Agora, o como, ele é muito orgânico e ele é muito recheado pelas pessoas da empresa. Conheço iniciativas muito bem-sucedidas de pessoas de empresas que ignoraram o seu time, os seus colaboradores ao fazerem a transformação digital. São bem-sucedidas, mas sofreram muito mais do que iniciativas bem-sucedidas que incorporaram o time, que fizeram através do time. E esta é a palavra-chave, através do time. Façam a transformação digital na companhia de vocês através do time que vocês têm hoje. Por isso que é simples, por isso que o nosso propósito é descomplicar. Porque você não precisa obrigatoriamente chamar uma consultoria, você não precisa obrigatoriamente buscar uma tecnologia muito, muito moderna, muito fora da curva. Faz através do seu time, faz simples, sabe, dentro de casa, envolva o seu time, pergunte para o seu time como fazer. Uma coisa que eu acho muito legal, que está no meu próximo slide, que é o menos computador e mais mão na massa. Eu vou ficar um pouquinho nessas duas telas, na tela do você e na tela do menos computador e mais mão na massa, porque eu quero aqui levá-los a uma reflexão, né? Existe um comportamento de que os líderes, né, não necessariamente podem perguntar para os seus liderados como fazer as coisas, né? Como fazer as coisas. E a transformação digital, ela flui muito bem quando você começa a perguntar para a sua equipe. Quando você abre um pouco mão da sua posição de determinar as coisas e se põe também numa posição de colaboração, de colaborar com os seus colaboradores, de perguntar, de conversar, de bater papo, de ter um processo menos formal, né? Existem algumas empresas que optam por fazer um comitê, uma sala de transformação digital, e ali coloca algumas pessoas. Isso é uma iniciativa legal? É uma iniciativa legal, mas ela tem que ser muito capaz de envolver todo mundo. Não pode parecer que aquele time que está ali naquela salinha são pessoas mais modernas do que as demais, são pessoas mais importantes para a companhia do que as demais, são pessoas mais inteligentes do que as demais. Eles até podem ficar ali como mentores desse processo de transformação digital, mas quanto mais esse seu processo for natural e vindo de todo mundo, envolvendo todos os colaboradores, mais fácil vai ser. E aí que tá o lance de descomplicar. Por que a resposta tem que vir de você? Só porque você é um líder? Só porque você é um gerente? Só porque você é um diretor? Só porque você é um CEO? Por que é você que tem que responder todas as certezas? A gente não tem muitas certezas num processo de transformação digital, então eu vejo em diversas interações que eu tenho com os colegas de diversos setores que estão fazendo transformação digital, que eles querem muito primeiro ter tudo estruturado e organizadinho no pensamento, com muita certeza, para depois começar a fazer. Gente, não existe isso. Há muita certeza, tudo muito estruturado, para você começar a fazer um processo de transformação, que o próprio nome da palavra, a própria palavra já traz aí uma carga de organizado não muito, sabe? Que é um processo que você tem que começar. A transformação digital, dado todos os avanços tecnológicos e as mudanças que as tecnologias estão imprimindo na sociedade, e aí eu volto, lembra lá do meu segredo, o consumidor no centro de tudo, ela é um processo contínuo, ela tem começo, mas ela não tem fim. Nós aqui não temos condições de dizer como que vai estar, como que vai ser a forma pelo qual o cliente vai comprar um apartamento ano que vem. A gente pode dizer?
A gente não pode dizer, a gente tem algumas evidências, mas a gente não pode afirmar. Tudo pode mudar. Então, o processo de transformação digital, ele tem que ser capaz de ir considerando essas mudanças, né? E aí, quando eu falo menos computador e mais mão na massa, é exatamente isso. Eu gostaria muito que vocês ficassem com essa mensagem. É um processo de mão na massa, é um processo de você começar a fazer, é um processo de você sair um pouco, né, do PowerPoint, daquelas coisas estruturadas, aqueles processos certinhos, sequenciais e lógicos, talvez, na visão de alguns, e começar a tentar. A transformação digital, ela se descomplica muito quando você começa a tentar e fazer e vivenciar essa situação. E então, basicamente, assim, na prática, como que você começa um processo de transformação digital na sua companhia? Você começa unindo o seu time, unindo suas pessoas, seus colaboradores e perguntando de forma muito democrática. Às vezes, o colaborador da área que você menos imagina tem uma ideia, uma sugestão para uma área super técnica, e você diz, não, mas jamais imaginei que ele fosse dar essa ideia. Você já tentou, por exemplo, colocar uma pessoa do jurídico ajudando ou colaborando, co-criando com o marketing? Por quê? Não, parece não fazer sentido para nós. A pessoa do jurídico, ali, ele é um consumidor, ele está representando um consumidor, ele tem ele tem um universo de experiências, de pontos, de pontos dele, percepções dele que pode colaborar. Então, essa gestão de comitês, de grupos, de você envolvendo, de você não se preocupar muito no começo, as áreas, diminuir um pouco as fronteiras entre as áreas, criar equipes multidisciplinares, começar a perguntar como que vamos fazer, como, por onde vamos começar. Essas perguntas, elas trazem insights riquíssimos para o processo de transformação digital. O Magazine Luiza não contratou consultoria para fazer. Nós fizemos, nós erramos e acertamos ao longo de anos. E é assim que fazemos até hoje. Os serviços que eu sou responsável, que foram criados dentro de casa, foram criados com base em respostas que as pessoas deram para as nossas perguntas. Então, não teve investimento de milhões para uma consultoria vir aqui fazer uma análise estratégica. Não estou dizendo que a consultoria que vai fazer uma análise estratégica não é importante, não é necessária. Sem dúvida, ela também é importante, também é necessária. Mas para os primeiros passos do processo de transformação digital, é super possível que você faça dentro da sua casa. O Mão na Massa traz também uma ideia de você errar e acertar, de você ir modulando, de você ir entendendo o que faz e o que não faz sentido. Faça perguntas. O princípio é eu não sei. Isso eu acabei de falar e acho importante reforçar. Não, líderes, não se coloquem na responsabilidade de saber, de conhecer todo o processo de transformação digital e de saber todas as perguntas, de saber todas as respostas, de ter a certeza, de ter todas as certezas. A gente tem que desmistificar um pouco isso, sabe? De que porque somos líderes temos todas as certezas. Não, a gente não tem, a gente tem muitos achômetros também, mas a gente vai lá e testa. E o não saber, que está no meu próximo slide, eu acho que se eles conseguissem passar, tem um slide que é o não saber, pelo que eu estou vendo aqui, não sei se eu estou com algum delay, mas enfim, o não saber, ele é extremamente importante para inovar, extremamente importante. Sabe, a inovação, ela parte do pressuposto de que você rompe um pouquinho com o que já existe, né? Então, dizer que não sei, romper com o que eu sei, e me abrir para algo que eu não sei, aprender o novo, é um princípio muito importante para a inovação. E a transformação digital, ela é toda contornada por uma borda de inovação. Então, é muito importante. Vejam que até aqui, agora, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de pessoas. Até agora eu não falei de tecnologia nenhuma. Então, basicamente, bom, eu não sei se eu que não estou recebendo aqui a tela certa, ou se lá no evento que não estão passando a tela certinha, mas eu estou na tela líder, ter convicção, liderados, serem parte. Então, vamos lá, usem a tecnologia agora e tirem uma foto desta tela
E sempre que possível, revisitem essa tela para vocês lembrarem. Qual é o papel do líder num processo de transformação digital? Ter convicção de que vamos fazer a transformação digital. Dar o norte, ter certeza que é a transformação digital que você quer fazer na sua empresa agora, neste momento. Por quê? Porque tem muita gente fazendo porque está na moda, mas na verdade não tem convicção de que precisa. E aí não vai rolar. E os liderados precisam se sentir parte de forma democrática. Democratize isto. Deixe todo mundo participar por igual. Vamos abrir um pouco mão dos nossos conceitos de cargos, de hierarquização aqui. Deixe isto muito livre, muito orgânico, muito fluido na sua companhia. Você precisa estimular esse ambiente de colaboração para que você consiga fazer o processo de transformação digital. Meu próximo slide, se vocês puderem passar, fala sobre cultura. Bom, eu sou uma pessoa que trabalho, né, há 13 anos numa empresa de uma cultura muito forte, muito orientada para pessoas. Mas não é só pela minha experiência profissional no Magazine Luiza que eu destaco esse aspecto de cultura aqui como fundamental para o processo de transformação digital. E também não é à toa que eu convidei para criar comigo o Uta Descomplica a Jana, que é uma pessoa super especialista nesta área de pessoas e de desenvolvimento, de cultura. E isso se dá porque é muito importante você ter na sua companhia uma cultura orientada para a transformação digital. Então, o primeiro passo é você ter convicção como líder de que é isso que você quer trilhar, é este caminho que você quer trilhar. Você não precisa ter convicção do como você vai trilhar, mas você precisa ter convicção de que você vai trilhar esse caminho da transformação digital, custe o que custar. O segundo momento é você olhar para a cultura da sua empresa, entender o que ela precisa ser, como que está a sua cultura neste momento, com relação à inovação, com relação à participação, à colaboração. Isto é comum na sua empresa, ou a sua empresa é extremamente hierarquizada, as pessoas não dão ideias. Dar ideias na sua empresa é algo natural, é algo que eu posso, no meio de um corredor, dar ideia para o meu presidente, ou para o meu diretor, ou para o meu líder, ou não, existe um processo, existe uma coisa muito cravada, porque a cultura precisa ser uma cultura bem livre para a gente conseguir fazer o processo de transformação digital. Por quê? Porque parte-se do pressuposto de uma ausência da primeira camada de controle, vamos dizer assim. Então, a sua cultura precisa estar apta a isso. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais. E muito curioso que muito dessa cultura, ou dessa adequação, né, na cultura, só um destaque aqui, eu não estou falando de valores, tá? Valores são valores, estou falando de cultura da companhia. Muito desta adequação da cultura, ela se dá pelo presidente da empresa, neste momento, nesse processo de transformação digital. E no próximo slide, eu coloco duas coisas. Comece nos pequenos processos. Então, é óbvio e evidente que a gente quer que a transformação digital chegue logo nas nossas soluções comerciais, né? Então, se eu sou uma empresa que fabrico prédios, eu quero, obviamente, que os meus clientes logo percebam, através dos meus empreendimentos, que eu sou uma empresa digital, transformada digitalmente, enfim. Mas eu preciso começar. E esse processo de começar pelos pequenos processos, ele ajuda muito na adequação cultural. Ele não é um processo rápido, ele é um processo moroso, mas basicamente ele é fundamental para que você crie uma base e a partir dela você você tenha uma cultura que facilite mais a transformação digital, certo? E quando eu falo muito dos líderes, tem muito essa questão do ROI, né? As pessoas
as pessoas dão ideias e às vezes a gente acaba querendo muito, então me faz o plano de negócio, faz o business plan, me traz o ROI, qual é a certeza que você tem disso, qual é a garantia? Então essas perguntas, qual o ROI, qual a certeza, qual a garantia, mas vai dar certo? Essas perguntas são perguntas que vão bloqueando uma cultura apta à transformação digital, porque a transformação digital, ela vai acontecendo, né? Ela é como se fosse uma massinha de modelar que você vai modelando ao tempo e que não necessariamente você tem muitas garantias de alguns retornos. Você tem, obviamente, garantias do retorno da transformação digital com base em outras empresas que fizeram, que foram bem-sucedidas e que tiveram um aumento no seu valor percebido de mercado, porque o consumidor está absolutamente inserido no contexto digital. Então, você tem essas certezas. Agora, aquelas certezas mais matematizadas, vamos dizer assim, né? Só para deixar forte aqui para vocês que eu estou falando dos números, do quanto que aquilo vai te dar de retorno, do qual é o ROI daquilo, qual é o tempo. Isso você não tem no começo. E aí que vem a convicção do presidente que eu falei, né? Dos grandes líderes dos líderes de cargos mais altos que eu disse. Eles terão que não escutar respostas tão precisas e terão que continuar confiando, né? Não é tão fácil assim, mas é necessário para o processo de transformação digital. E aí, um outro aspecto da cultura, eu queria fazer um exercício aqui agora com vocês. Por favor, podem passar para o meu próximo slide. Qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra erro? Isso é muito importante. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso com as pessoas que vocês querem começar a influenciar para fazer o processo de transformação digital na empresa de vocês. Qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra erro? Vamos lá, pensem, por favor. Acho que é importante você fazer isso. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Bom, muito provavelmente, algumas pessoas pensaram em imagens assim, né? Imagens de expressões negativas, expressões, nossa, deu um problema, ferrou, e agora? Como é que eu vou falar para o meu chefe? O que eu faço com isso? Como que eu faço para isso não aparecer? Meu Deus, o meu erro, eu errei e tal. Se a sua empresa tem esta cultura, a cultura que enxerga o erro como um problema, é muito importante que você comece a trabalhar isso, a percepção do erro. Porque a gente não consegue fazer transformação digital sem entender que o erro é o caminho, que o erro não é que o erro não é um problema, né? Então a imagem que a gente quer formar é que a cultura, né, que a gente gostaria de ter, que facilmente fomenta a transformação digital, é a cultura que enxerga o erro com as imagens do próximo slide, por gentileza. É assim, é muito disruptivo. A gente precisa aprender a comemorar um erro, porque um erro é um passo mais perto para o acerto. Um erro é um passo mais perto do que eu quero conquistar. Então, essas duas telas, elas são muito provocativas. E a segunda tela, eu sei, é muito difícil a gente comemorar um erro, a gente ter esta percepção. É óbvio e evidente que aqui eu tô falando dentro de um cenário de responsabilidade, né? Dentro de um cenário de testes, dentro de um cenário de piloto, dentro de um cenário de responsabilidade. Não estou dizendo não estou estimulando ninguém aqui a comemorar erros que são, né, erros, por exemplo, fiscais, coisas do tipo, não é nada disso. Estou falando aqui do ponto de vista de transformação digital. Então, esse exercício da imagem associada ao erro é muito importante fazer para identificar o quanto essa cultura já está aberta para um processo de transformação digital. Porque se ele é um processo de tentativas, de erros e acertos, se
se eu ficar penalizando o erro, então, por exemplo, eu sou a diretora, vamos supor, de uma área, e aí estimulei, fiz todo um evento, fiz um engajamento da minha equipe, falei, gente, vamos pensar em iniciativas, vamos tentar as iniciativas, vamos fazer testes. Então, eu faço todo um discurso amigável, né, para vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E aí, a pessoa vem me reportar um erro e eu falo assim, nossa, mas você não vai errar de novo, né? Ó, tenta da próxima vez não errar, por favor. O discurso, né, ele fica meio que, qual é a real, né? Então, assim, a adequação cultural é muito importante e a convicção do líder é extremamente importante também. Bom, então, no próximo slide, a gente precisa entender que o erro é o caminho para o acerto. A cultura da sua empresa precisa ter esta energia, sabe? A energia de que o erro é o caminho para o acerto. E aí eu vou para o próximo slide com algumas ajudas, né? Às vezes as pessoas me perguntam muito, Ju, mas como é que eu faço isso? Como que eu começo? Então, usem de design thinking, eu acho muito legal o design thinking, é uma metodologia muito fácil, muito barata de você fazer, você precisa de pessoas do seu time, um objetivo e no máximo post-its, mas se você também não quiser investir em post-its, pode fazer em lousa, enfim. Tem o conceito de MVP, sabe? Abre mão do perfeito, né? E vai um pouquinho mais perto do feito. Será que o feito não é melhor que o perfeito? Sabe? Será que eu preciso realmente ficar lá esperando a perfeição para pôr o negócio para rodar, para usar, enfim, para fazer acontecer? Essa questão do feedback, democratize o feedback. O feedback é super importante. Já escuta. Já chama. Então, se você está fazendo alguma coisa para o cliente, já chama o cliente para te ajudar, já convida ele para chegar, para vir até você e dar opinião. Fez alguma coisa para o seu time, já pergunta. Usa o feedback como insights para o seu processo de melhoria e para o seu processo orgânico, né? O Trello é uma ferramenta muito legal, que uma ferramenta mais de planejamento, de projeto, de gestão de projeto, mas que é muito bacana e ela já começa a dizer para a sua equipe, olha, vamos fazer mais uso do digital, né? Uma simples organização das suas atividades, das atividades da sua empresa, das atividades da sua área, já começa a dar a ideia do digital, né? De uma forma sutil, mas importante. O benchmark é muito legal, sabe? A gente precisa se conectar, o mundo hoje é muito conectado, o mundo dos negócios precisa ser mais conectado. Às vezes, o erro de uma empresa é exatamente o acerto que você precisa, né? Então, essa coisa de você abrir, aquela coisa de segredo industrial, isso é uma coisa mais antiga e muito distante, sabe? De um processo de transformação digital. E o Crosstech? O Crosstech é, na verdade, você cruzar duas tecnologias. Então, pega lá um grupo de pessoas da sua empresa, sei lá, a sua empresa trabalha com madeira, vamos supor, pega lá alguma tecnologia nova da indústria farmacêutica e coloca lá no meio das pessoas e faz com que e estimule que as pessoas conversem sobre aquilo. Ah, mas o que faz sentido? Pois é, a gente não está procurando as coisas que faz sentido, a gente está procurando se provocar para o que não faz sentido, para o que não é óbvio. O óbvio todo mundo faz. Para você fazer o óbvio na sua empresa, você não precisa de um processo de transformação digital, né? Então, assim, é exatamente o que não faz tanto sentido, que pode ser o maior gerador de valor para mim agora, num processo de transformação digital. E depois que a cultura estiver adequada, então, só depois que a cultura estiver adequada, podem seguir aqui com os slides, a gente vai pensar os produtos e os serviços. Isto é extremamente importante, isto requer muito chá de camomila, as pessoas precisam ter calma, precisam entender que não se vai direto para produtos e serviços sem ter feito adequação na sua cultura. Gente, isso é um tiro no pé, assim, é um dos grandes erros que eu presencio, eu tenho interações com diversas empresas, com bancos, com empresas de construção civil, com farmacêuticas, Nossa, tem um segmento que eu nem sabia que existia e eu comecei a interagir, né? E
todas as iniciativas que eu presenciei, que eu tive a oportunidade de conhecer, que menosprezaram cultura e foram direto para produtos e serviços, geraram um dessabor absurdo, geraram um desconforto, foram investimentos jogados fora. Então, não tenham essa ansiedade de pular cultura. Depois que você adequou cultura, começa a pensar produtos e serviços. E como, Ju? Tá, mas como que eu penso produtos e serviços? Coloca o consumidor no centro do seu negócio e pergunte o que faz sentido para você. Ah, eu quero comprar um apartamento. Eu quero comprar, exemplo, eu quero comprar um apartamento. Tá bom, você quer comprar um apartamento? Você se vê comprando um apartamento por um aplicativo? Como que tem que ser? Quais são as questões que eu vou te apresentar aqui que vão te dar segurança para você comprar um apartamento por aplicativo? Como que você se sente confortável de transitar os documentos comigo? Como que você imagina os processos formais? O que você não abre mão de um contato humano? O que você abre mão de um contato humano? Até melhor que não tenha, enfim. Essas perguntas todas em torno dos seus produtos e dos seus serviços. Aí você vai entendendo qual é o tom do digital que faz sentido para o seu negócio. Qual é o tom do digital que faz sentido para o seu negócio? Não é uma latinha de prateleira que você vai comprar e vai colocar no seu negócio. Precisa ter aí um grau de customização, precisa ter um carinho de entender o que faz sentido. Um carinho de entender o que faz sentido. E aí, obviamente, que vem alguns conceitos. Eu já tô 2 telas à frente da tela que eles estão mostrando aí. Isso, essa daí, fique aí, por favor. Existem alguns conceitos que você tem que se provocar quando você vai lá fazer aquela conversa com os consumidores. A multicanalidade, o conceito de plataforma, a comodidade. Óbvio que uma solução de produto e serviço dentro de um conceito de transformação digital precisa gerar uma comodidade para o consumidor. A presença, isso é um erro assim gigante que muitas empresas cometem, né? Elas colocam produtos e serviços com esse mood digital, mas elas não têm presença, ou seja, elas não estão prontas para receber esse digital de verdade, né? Então, com certeza, ficou um gap lá atrás em cultura, foi para frente, fez produto e serviço, e aí não consegue receber este retorno que o digital te dá. O contexto e o conteúdo. Né? Então, basicamente, a gente já viveu a era do especialista, que então olhava uma situação menor, e agora a gente tem o seu negócio precisa olhar dentro do conceito de transformação digital, precisa olhar um universo um pouco maior, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é está sendo, né, um aprendizado para as empresas, por exemplo, tem diversas indústrias que super entendem do produto dela, da matéria-prima, do aço, do não sei o que lá, que vai no produto dela, mas não consegue interagir com o todo. E precisa interagir com o todo agora, né? Esse é o convite que a transformação digital te dá. Bom, e para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, porque aí acho que a gente vai ter algum momento de interação, a minha próxima tela é marca. Então, vamos lá. Lembrem, mindset do líder, ou dos líderes do processo. Cultura, né? Processos. Aí, produtos e serviços. Aí, marca. A última coisa que eu vou fazer num processo de transformação digital é levar esse digital para a marca. Ou seja, por que eu vou fazer isso? Porque se eu não fiz todas as etapas anteriores, eu vou ter uma marca mentirosa no digital, concordo? Porque se eu não tenho uma cultura, se eu não tenho os meus produtos, meus serviços, se eu não tenho os meus processos. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem bobinho. Assim, bem simplesinho, né? Não no sentido de bobinho, porque para mim ele não é bobinho, porque ele gera uma frustração muito grande. Vamos supor, eu, Juliana, compro roupa num site de uma loja, porque a loja era uma loja física, ela resolveu ser digital, e aí ela passou a vender no Brasil todo. E eu compro a roupa com ela, e chegou aqui, a roupa não serviu, não gostei e tal, aí na hora que eu vou interagir para tratar sobre o meu retorno, né, devolver a minha roupa,
é só por um telefone, esse telefone não atende, eu tenho que levar a roupa em algum lugar, ou seja, eu tenho que colocar, devolver a roupa em algum lugar, eles não coletam a roupa na minha casa, enfim. Então, eu fiz uma perna muito bonita, né? Aí fui lá para a marca, minha marca tá lá no digital e tal, e a outra perna eu não fiz. Então, importantíssimo a gente se perguntar se está sendo de verdade, se é de verdade, para que a gente leve para a marca. E dentro de marca, tem algumas mudanças significativas. O meu próximo slide, por gentileza, traz duas fotos, duas imagens, né? Uma imagem é do antes. Antes do processo de transformação digital, a marca falava. As marcas falavam o que elas queriam, gritavam na nossa orelha, né? Então, você era meio que, era uma situação passiva, você era obrigado a escutar aquilo. Hoje não. Hoje, as pessoas querem sentar, querem construir a sua marca com você, querem falar, querem contribuir de igual para igual, de igual para igual. Então, se eu estou falando de uma empresa, se eu tenho uma empresa que o dono da empresa ou o CEO da empresa sabe tudo, define tudo, ele é extremamente certo do que ele entende, ele não vai sentar para entender que as coisas são construídas de igual para igual agora, concorda? Então, não é legal você se colocar lá no digital com a sua marca se você não está preparado para ter as pessoas sentadas e conversando com você de igual para igual. E a próxima tela é bem assim, ó, virou uma mesa de um restaurante, uma mesa de um bar. O que a gente faz numa mesa de um bar? A gente conversa, a gente se posiciona, a gente tem opiniões, emite opiniões, não emite opiniões? A marca precisa emitir opinião. O processo de transformação digital da marca obriga a marca a se posicionar como persona. Não tem jeito, não tem jeito. Dado toda a evolução das redes sociais, todo o papel das redes sociais no comportamento das pessoas hoje, você precisa, a marca é uma persona, ela tem opinião, ela se posiciona. Você contribui, né? Você pensa no outro, né? Então você tá lá num bar, você escuta teu amigo te escuta, ele te fala alguma coisa, você dá uma dica, ele te responde, enfim, você ajuda, você é especialista em alguma coisa, chega lá um dado momento que você fala, ó, disso eu entendo, é assim, 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 eu sou especialista nisso, e tenha disponibilidade, esteja disponível, né? Então, assim, se você não vai para uma mesa de um bar com seus amigos, se for para você ficar no seu celular com outro grupo de amigos, não é verdade? Você vai ali para viver aquele momento, então esteja disponível assim para as pessoas no digital com a sua marca. Isso é super disruptivo, tá, pessoal? Isso não é uma coisa super, nossa, facílimo de fazer. Eu estou tentando, como o meu objetivo aqui é muito descomplicar, eu trago uma linguagem muito friendly para vocês, muito amigável, porque é assim mesmo, eu vivo isso, eu vivo essa transformação digital descomplicada, mas eu tenho certeza, eu tenho muita convicção de que não é tão fácil assim quanto parece quando fala de marca, né? E aí, eu tinha mandado um vídeo, eu não sei se eles conseguem rodar um vídeo aqui, de uma campanha de vendedores do Magalu. Se alguém puder falar comigo aqui. Ver se a gente consegue Oi, rodar Ju. o vídeo. Oi? Não, tudo bem? A gente não recebeu o vídeo. Tá, eu mandei um vídeo. Vamos dar um jeito. Ó, não tem problema, porque é assim que acontece a transformação digital. Vamos ver se eu consigo mostrar o vídeo aqui para vocês. Acho que não, mas ó, tô vendo meu celular? Dá para ver, Ju. Ó. Várias oferta aqui, várias oferta no magazine, várias oferta.
Bom, viram como é transformação digital, né? É MVP. Se eu fosse aqui deixar para... se eu fosse aqui me preocupar que não tem o vídeo perfeito aqui para vocês e tal, eu não passaria o vídeo e não conseguiria falar o que eu quero falar em cima dele, que é super importante. Então, no conceito MVP, fizemos, é melhor feito do que perfeito. Vocês assistiram, eu espero que tenham conseguido assistir o vídeo no meu celular. Pessoal, quando eu falo sobre a marca, a questão da transformação digital dentro do escopo de marca, eu estou falando disso. Quando eu falo de cultura, eu estou falando deste vídeo. O Magalu se posicionou como uma empresa em processo de transformação digital e engajou o seu time. Quando fez isso, os vendedores, de uma forma espontânea, começaram a fazer peças de propaganda, vídeos, na internet. Por quê? Porque se somos uma empresa digital e se estimulamos uma cultura digital, por que eles vão ser banidos de estarem presentes no digital? Por quê? O meu discurso tem que ser coerente. Então, eles tiveram a iniciativa e a gente fomenta muito isso, a gente fomenta muito essa criatividade, essa inovação, e eles começaram a fazer esses vídeos e começaram a postar no digital. E a gente vai falar o quê? Não, não façam isso. Os nossos vídeos só são produzidos com padrão super, super Globo de produção? Não pode fazer isso. Se nós somos uma empresa que estamos estimulando o digital e passando por um processo de transformação digital, e isso aqui é uma iniciativa do grupo do digital, eu preciso abrir mão, às vezes, do que eu entendo como padrão, como conceito, como perfeito, e dar voz a isso. E tem mais digital do que isso? O que o consumidor faz hoje? O consumidor abre a câmera e fala o que quer. Se tem a luz, se não tem a luz, se tem o som perfeito, se não tem o som perfeito. Ele não está preocupado com isso. Ele está mais concentrado no conteúdo. E fala o que quer, e faz homenagem, e fala de política. Se assim que está acontecendo, por que a minha marca tem que ser a minha marca a chegar lá no digital perfeita, robótica? Nossa, a gente só se apresenta assim. A gente, nosso fundo, para a gente aplicar o logo, o fundo tem que ser de tal e tal cor, tem que ser desse formato, tem que ser daquele formato. Este tipo de situação acabou, esse tipo de conceito, ele acabou ficando um pouquinho mais distante, e a gente precisa mais do espontâneo, mais do que agora. Então, o que é uma marca digital? Uma marca digital é ela observar o movimento e agir em cima daquele movimento, do aqui e agora, do que é importante para as pessoas, contribuindo, ajudando, sendo especialista, todas essas palavrinhas aí que eu coloquei na tela. Então, vamos supor, tem um meme super acontecendo aqui agora. Ai, mas eu não sei, será que a gente vai aproveitar esse meme? Será que não sei o quê? Enquanto você está nesse monte de serás aí dentro da sua empresa, vendo se sim ou se não, se sim ou se não, o meme já ficou velho e você já não vai poder aproveitar. Então, esse tipo de provocação, ela é muito importante, né? E aí, por que eu acho que também fazer marca agora ela é descomplicada, né? Está mais fácil, está descomplicado. Porque é simples, é espontâneo, né? Você vai, obviamente, criar algumas diretrizes, mas você vai ter uma liberdade maior, né? Agora, os profissionais de marketing, meus colegas mais clássicos, eu fiz mestrado em marketing, né? Que eu tive, imagina, aquela coisa bem clássica e tal. Eles cortam os pulsos numa hora dessa, né? Eu não. Eu me sinto muito próxima do meu consumidor. Eu me sinto muito na energia do momento, sabe? E aí, eu acho que é por essa pegada aí que vem a transformação digital. Então, quem tá com o celular na mão e quer ver o resultado disso, pode entrar no Instagram, né? Vamos entrar aqui no Instagram, eu vou entrar com vocês, por favor. Entrem no Instagram do Magazine Luiza. Nós temos 4,4 milhões de seguidores, né? Então, vocês
obviamente, conhecem aí os outros varejos, e vamos pegar um varejo aqui de mercado bem tradicional, bem de fora, que é muito, muito tradicional, ó. Opa, peraí. Ó, 772 mil seguidores. Qual é a diferença? Vamos no feed. Por favor, tenham a curiosidade de rolar o feed dessas duas marcas. Da que eu disse aqui, que orgulhosamente falo sempre que é do Magalu, e desta outra marca aqui, Costco, que vocês viram. Percebam a diferença do quanto que um feed é humanizado e o quanto que outro feed é produto, 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 produto. O Instagram não é uma plataforma de anúncio igual é o jornalzinho. O Instagram é uma rede social, é de interações. Então, quando eu falo, tua marca precisa que a sua cultura esteja digitalizada para ela se comportar digitalmente, é porque senão você vai ter a ideia de pegar o jornalzinho que você fazia lá para pôr na porta do seu estabelecimento, ou para anunciar o seu empreendimento, ou para lançar o seu remédio, por exemplo, se você for uma indústria farmacêutica, e vai colocar lá no Instagram, nas redes sociais. Estou dando um exemplo muito sutil aqui, tá? Mas acho que consigo ilustrar minha mensagem. E para encerrar, já ir para o encerramento aqui, a sua marca precisa, de fato, ter valores. Os seus valores, os valores da sua companhia precisam estar precisam ser expressados, né? Eles precisam estar realmente compondo a sua marca, porque isso ficou muito mais visível com a chegada das redes sociais e de todo o comportamento digital dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, enfim. Então, tenha valores reais. Caso contrário, fique mais escondidinho, né? Do ponto de vista de marca. E o meu último slide é muito mais pessoas do que tecnologia. Vocês viram que eu não mencionei aqui nenhum software, nenhuma ferramenta, nada de tecnologia. Eu aqui falei de pessoas e falei de cultura. É assim que se faz o processo de transformação digital. Espero ter contribuído aqui com os meus slides. Aí tem o nosso site, Doutor Descomplica, para vocês visitarem. Eu quero muito compartilhar conteúdo com vocês, então, por favor, podem interagir conosco. Esse é o objetivo do Descomplica, a gente democratizar o conhecimento sobre transformação digital. Assim como também é o objetivo do Magazine Luiza, que faz muita questão e que me dá aqui a liberdade de compartilhar iniciativas que a gente faz dentro da nossa empresa. É isso, pessoal.